bem-vindos a mais um podcast Sou CDA. Hoje com uma personalidade forte do nosso clube, um diretor, um presidente, um ex-jogador, uma pessoa que esteve durante muitos anos ligada ao nosso clube e agora também, não de forma tão direta, mas certamente que está ligada e vamos saber o porquê de ainda continuar ligado ao nosso clube. Falamos de José Maria Teodoro. Boa noite, Zé Maria. Boa noite. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Desde logo aceitaste vir aqui a falar connosco neste novo programa que nós criamos de forma a aproximar um bocadinho mais as pessoas do Clube Desportivo de Alcaíns à marca Clube Desportivo de Alcaíns. E vamos-te conhecer um bocadinho melhor, não tanto só como o responsável máximo do Clube Desportivo de Alcaíns, como diretor, como jogador. Vamos conhecer-te um bocadinho melhor, quem é que tu eras, onde é que tu nasceste, o que é que tu fazias. Sim, senhor. Força! Mais uma vez, boa noite. Em primeiro lugar, louvar esta atitude vossa, de facto, de fazer este tipo de trabalho, este tipo de promoção e de dar conhecimento às pessoas que não sabem realmente o que são os clubes, aqueles que de facto nunca passaram por uma direção, não têm a noção exata de facto daquilo que se faz, do que se trabalha. Em relação a vocês, de facto, foi uma excelente iniciativa que, em primeiro lugar, quero desde já louvar. O meu nome, como já sabem, José Maria Teodoro, tem o Martins no meio, que de facto nasci em Alcaíns, já há muitos anos, não vale a pena dizer, porque já se lá vão... 1950. Já foi no outro século, mas pronto, são 70 anos, bem vividos, bem trabalhados, nascido e criado em Alcaíns até aos cerca dos 11 anos, que depois, enfim, a vida levou-me para outras paragens para começar a trabalhar, porque naquele tempo era assim, nem todos tinham possibilidades de estudar. Como eu costumo dizer, naquela altura o ensino primário era até à 4ª classe, e só ia estudar para aí 10% daqueles que tiravam essa 4ª classe e os 90% iam trabalhar. Agora é o inverso. Sensivelmente é assim que se passa, e ainda bem que é sinónimo de que os pais tiveram possibilidades de dar essa possibilidade aos filhos de estudar. E pronto, e a minha vida foi trabalhar, andei muitos anos fora, e quando fui imigrante, trabalhei muitos anos em Lisboa, fui militar, estive na guerra, que infelizmente me marcou bastante, e depois regressei com saúde e, portanto, depois desses anos, em 77, o clube foi fundado em 77, como se sabe, em 27 de julho. No entanto, já havia futebol em Alcaíns há muitos anos. Mas diz-me uma coisa, Zé Maria, como é que era o Zé Maria, um catraio, jogava a bola, não jogava a bola, meteste em associações de estudantes ou em algum tipo de liderança quando eras mais novo, porque tu ficaste ligado ao nosso clube durante muitos anos, de forma ativa, atenção. Sim. Agora considero-te ainda uma pessoa que continua ligada ao nosso clube e já vamos falar disso. Mas sendo tu uma pessoa que sempre assumiste esses cargos de direção aqui do Clube Desportivo de Alcaíns, tu como é que eras quando, como adolescente, fundaste algumas coisas ou fizeste parte de algumas direções de clubes de adolescentes, sei lá? Naquele tempo não havia, nem havia possibilidades de facto de criar esses movimentos que agora existem, muito saudáveis, de várias áreas. Naquele tempo, de facto, o que havia era o futebol, portanto. E o futebol, quem podia jogar à bola, muitas das vezes era descalço. E eu falo por mim, onde eu morava, que morava na zona do Outeiro, tínhamos ali um centro de formação, que agora se diz, que era a Tapada da Senhora, que era onde o pessoal jogava, e portanto eu também era ali que comecei a dar os meus primeiros pontapés, na brincadeira, com uma bola de borracha ou daquilo que fosse. E portanto íamos assistindo aos jogos que já havia em Alcaíns, porque o futebol em Alcaíns já existia antes dos anos 50, como teve várias fases, mas portanto, falando de mim, esse gosto do futebol sempre existiu. Havia outras brincadeiras, mas era o futebol que sempre persistia, não é? Entretanto, depois já na idade da adolescência, que foi os anos que, enfim, revolucionou um pouco estas amarras, libertámos um pouco das amarras de que existia, porque os jovens alquins não tinham nada, quer dizer,
Televisão, ainda poucos tinham. O futebol era só o que havia ao domingo, era quando havia. Era futebol amador, enfim, não havia grande expressão e nós também não tínhamos hipótese ainda de entrar nesse tipo de atividade. Exatamente. Então foi para aí em 67, 68, se não estou em erro, que por acaso eu estava cá nessa altura, que eu tive comecei a sair de Alquins aos 11 anos, regressei aos 15, tive cá até aos 17, depois comecei a trabalhar fora, até que fui para a França. E, portanto, nessa altura formámos um clube, que era a Sanzala. Vocês, se calhar, nunca ouviram falar. Eu nunca ouvi falar. Pronto, então agora vão ouvir em primeira página. A Sanzala foi um clube formado por uma vintena de jovens, da minha idade, um ou outro um bocadinho mais velho ou mais novo, o Pereira, o Coca, já falecido, o Celestino e muitos mais, o Félix, que também já faleceu, infelizmente. E então formámos esse clube bem, com estatutos, aprovado, legal, não era um clube qualquer. E então nós já tínhamos por volta de 18 anos, sim, foi para aí em 68. E alugámos uma casa no Outeiro, no Regata Sola, alugámos lá uma casinha, tínhamos lá um barzinho, que não precisava de ter ninguém a vender as bebidas, porque aquilo era tudo diminuto, era uma casa pequena, era tudo muito pequeno, mas era engraçado. No Unha Negra. No Unha Negra. E então, vocês sabem porque é que era a Unha Negra? É por causa de jogarem descalços e ficavam todos com as unhas negras, claro. E então, o que é que acontece? Nós fizemos esse clube, tinha então o bar, que não era preciso estar ninguém, que a gente tirava a bebida e punha lá o dinheiro. Tínhamos uma biblioteca, fazíamos uns bailaricos e uns convívios com as meninas, que até aí nunca saíam de casa com os rapazes, nunca saíam assim para qualquer lado, de qualquer maneira. E nós começámos, de facto, a influenciar e a chamá-las, e elas foram, algumas, e tínhamos um conjunto privativo que eram os sultões, na altura. Sim. Acho que tinha outro nome, porque aquilo teve várias alterações, e era uma das formas de nós nos divertirmos um bocado. Entretanto, abriu o primeiro café em Alcaínhos, que era do Adriano Milionário, lá no cantinho onde é agora a churrasqueira da Quinta. Sim. Santo António. No Santo António. E começámos também a influenciar as meninas para irem até ao café e tal, e pronto. Ora bem, isso tínhamos, portanto, essas são as atividades que se faziam lá dentro do espaço que tínhamos. Ou seja, vocês fundaram um clube não só para jogar futebol, mas também para outras atividades. Tínhamos várias. Para Alcaínhos, ao fim e ao cabo, para dinamizar a malta de Alcaínhos da Tínhamos uma equipa de futebol que equipava a Académica, que equipava Preto. Tínhamos um grupo de teatro, fazíamos provas de perícia, fazíamos desfiles carnavalescos, que ainda há dias para o Carnaval e publiquei uma foto desse desfile. Fizemos ainda 2 ou 3 desfiles, enquanto até íamos para a tropa. E tínhamos, enfim, várias atividades. E foi um espaço de tempo muito agradável, porque, de facto, conseguimos conviver melhor, de uma maneira mais saudável e mais feliz. E até alguns numericos se criaram ali, não é? Então diz-me tu, a jogar futebol, eras avançado? Eu nunca joguei cá muito futebol porque eu andava a trabalhar por fora, e então eu fazia parte do clube, aliás tenho o cartão ainda, sou o único que tenho o cartão, e está publicado num dos livros do Florentino, sócio número 6, um cartãozinho bem identificado. Não jogava muito, não jogava porque andava sempre por fora, a trabalhar, mas estava cá e fazia parte, digamos, da equipa. Portanto, aí a nível de futebol nunca me... Mas sempre futebol tive humor. Diretamente, como jogador, claro. Diretamente. Mas, sempre tiveste o bichinho, sempre gostaste de futebol. Depois quando estive na tropa, fiz parte da companhia, como também na equipa de futebol que existia. Pronto, e a minha juventude, digamos, até chegar à idade da tropa, que foi quando a coisa começou a entrar mais a sério. Em sério, isto é, sempre tive uma vida muito a sério, porque eu dos 11 anos... A partir dos 11 anos tive sempre uma vida independente financeiramente, porque sempre comecei a trabalhar muito cedo e em geral, a maior parte das pessoas da minha idade, daquele tempo e as outras... Já era normal já era assim, porque os filhos... Eram casas que tinham vários filhos em geral e os filhos tinham que contribuir para a casa.
para o sustento da família. Sim, na altura a cultura era essa. A cultura agora é, como tu disseste há bocadinho, é de estudar, não é? Dos miúdos estudarem até aos 20 e tal anos. E na altura não, na altura um filho era um sustento para a família também, um apoio à família. Exatamente, era isso mesmo. E pronto, e depois, pronto, eu entretanto emigrei, e a Sanzala depois terminou. Porquê? Já agora só para concluir o que quer dizer Sanzal? Quer dizer alguma coisa? O Sanzal é um nome que veio da África. Como acho que foi ele que teve a ideia. Porque a Sanzal é tipo uma palhota, uma cabana africana. Pronto. Acho que é isso que se chama. Não posso dar a certeza, mas acho que é assim. E acho que foi o Cocas que teve essa ideia. E aquilo, pronto, depois acabou por fechar porque nós, os fundadores, que veio a nossa vida militar, que a maior parte de nós fomos lá para fora, na guerra colonial, e então ficou à frente do clube uma geração mais nova. Não vou citar nomes, porque nem vale a pena, mas eram uma geração com menos 2 anos, que já fazia diferença. E tiveram uma gestão danosa. Quando nós viemos da guerra, aquilo estava de pantanas. Ainda existia, mas já estava... Existia, mas devia-se muito dinheiro. Não tinham pago aos fornecedores, não era muito, mas devia-se. E então, também depois, alguns fundadores também começaram a ter outros tipos de compromissos, porque casaram, porque pronto, e a vida também se modificou. Hoje uma coisa é com vocês com 16 anos, outra coisa depois é com 24, 25 anos, é diferente. É muito diferente. Pronto, e as coisas então acabaram por acabar, fechou-se aquilo. Ficaram alguns troféus, que nem sei quem é que ficou com eles, que havia lá de algumas provas que se fazia. Havia alguns troféus, havia, digamos, património nem por aí além, porque aquilo que lá havia, ao fim e ao cabo, não era grande coisa. Porque era tudo feito à mão, coisas que a gente inventou. Mas havia uns troféus. Ficou pela história, o que interessa ali era, ao fim e ao cabo, era a história. Então, e o Zé Maria, em 77, quando o Clube Desportivo de Alcaíns foi fundado, estavas por cá, andavas por Alcaíns? Isto é, eu vim da África em 74, no 25 de Abril ainda lá estava, vim em julho, precisamente no dia que faço anos, e então depois eu era para voltar para a França, porque tinha estado em França antes de ir para a tropa, mas apareceu uma possibilidade de um trabalho em Lisboa no escritório do amigo meu, e eu optei por ficar lá. Portanto, eu fiquei a trabalhar em Lisboa, mas vinha todos os fins de semana. E, entretanto, era uma boa viagem ainda, Zé Maria. Agora ir a Lisboa até uma coisa... Portanto, tinha o sábado... Era 4 horinhas para lá, 4 horinhas para cá. Isso já é, assim, um bocado... arriscar o... Não, portanto, eu vinha sexta-feira ao fim do dia, porque eu tinha a possibilidade de vir mais cedo, saía do escritório mais cedo, e vinha no comboio do fim da tarde, chegava aqui à noite, tinha o sábado e tinha o domingo. E só ia segunda-feira de manhã. Portanto, tinha essas possibilidades. E portanto, como ficava cá também, ia dando aí uns pontapés. Entretanto, o clube, que já tinha tido várias, digamos, vários nomes, o último que, antes do Clube Desportivo de Alcaíns, era o Grupo Recreativo Alcanense, ou o Clube Recreativo Alcanense, que era o Clube da Praça. Exatamente. E aí, portanto, em 76, 75, 76... Portanto, também fiz parte dessa equipa. Jogavam no seminário, não era? Não, jogávamos aqui. Já jogavam aqui também? Jogávamos aqui. Também fiz parte depois da Alprema, mais tarde, quando a Alprema tinha uma equipa de futebol, e depois fez também uns torneios de futebol salão, que eu também fiz parte deles. Fiz 20 e tal torneios de futebol salão. Aonde? Lá em cima nas escolas? Lá e aqui. Aqui também, sim. Mas aqui era mais recente. Nas escolas, os primeiros foi nas escolas, não foi? Não. Os primeiros... não esquecendo, o primeiro torneio de futebol salão que se fez foi em 74. Foi precisamente quando eu vim da tropa. Fui atrás da Casa do Povo. Tu não te lembras? Foi em 74? Em 74, faltava 10 anos para nascer. Portanto, foi organizado só para interruas, a nível Alcaíns. Que, curiosamente, a minha equipa da Pedreira, que era só família, e o Zé Baltazar e o irmão, fomos à final, mas fomos um bocado roubados pelo árbitro. Estávamos a ganhar 2-1 e depois o árbitro marcou 2 penaltis. Quem é que era a outra equipa já porque ele era amigo do treinador da outra equipa. Já aí havia caso de arbitragem. Pronto, isso foi uma fase, mas o primeiro tenho lá a medalha, do segundo classificado, desse torneio. O primeiro foi aí.
Mas havia aí campo, por acaso... Era atrás, o Alquins treinava ali muitas vezes à noite. Era, mesmo mas dentro do recinto da Casa do Povo, naquele... Onde está aquele espaço lá atrás, ao lado. Exatamente, aí era um campo de futebol, mas não era um campo de futebol, improvisavam-se porque eles equipavam-se ali. Ah, ok. Os balneários eram ali. Eram daquele barracão que lá está ao lado, não sei se ainda lá está nesse não. E então faziam ali uns treinozitos. Também faziam aqui no campo, mas muitas vezes era lá. Depois da LEN, que passou aqui para o campo, lá embaixo, junto aos balneários antigos. Portanto, esses balneários aqui não existiam. Sim, era lá mais em baixo. Havia aqui 3 bancadas em pedra. E lá embaixo, nos balneários pequenos, em frente a esses balneários, criou-se ali um espaço para o futebol salão. Nesse tempo tinha outro nome. Portanto, o futsal, não era futsal, é futebol de 5 ou coisa assim. E fez-se ali aquele espaço que fez-se ali acho que 2 anos, 1 ou 2 anos, os torneios, esse torneio. Depois fez-se aqui nesta parte de cima, onde está aqui o campo, aqui o ringue, sim. Fez também aqui um ano, depois é que foi lá para a Pedreira, para a escola, portanto, do avião, chamada escola do avião. Fez-se ali uma série de anos, e depois daí passou então para aqui, já para este ringue aqui. E ficou durante muitos anos e era bastante famoso aqui na zona o torneio de futebol de salão. E era uma boa receita para o clube. Sim, quando o clube passou a organizar, ainda que há dias publiquei também um documento sobre isso. Eu arrisco a dizer, Zé Maria, que se calhar havia aqui fins de semana ou dias de jogos, porque era só quintas, sextas e sábados os jogos, não acho que era quintas, sextas e sábados o torneio. Havia mais gente nessas alturas a ver esses torneios do que em muitos jogos da equipa sénior. Nos últimos 10 anos aqui em muitos jogos daqui. É capaz. Tinha muita gente, porque era à noite, era de verão, as pessoas saíam. As equipas juntavam-se de várias aldeias, várias terras aqui da zona e vinham aqui. Era uma competitividade brutal. Havia, sim senhor, era uma rivalidade grande e arrastava pessoas também das outras terras. E passava-se aqui um bom bocado. Também por vezes havia ali bocados mal passados, havia ali algumas confusões. Mas sim, tudo isso fazia parte. Claro que sim. Mesmo entre as pessoas. Mas até porque na altura o que havia era este tipo de campos. Agora já não, mas antigamente só havia este tipo de campos. Só havia cimento. É verdade. E aliás, antes deste era só em terra batida. Só lá em cima na pedreira é que já foi também em cimento. Por resto aqui era terra batida, quando era aqui os primeiros no campo. Portanto, isto eram os torneios de futebol salão, que davam também uma receita muito boa no início da época para o clube. Chegávamos a tirar líquidos 1.000 e tal contos. Naquele tempo era muito dinheiro. São 5.000 e tal euros agora. Pronto, mas isso nós estávamos a falar há pouco. Era onde tu estavas em 1977, quando foi criado o clube. Exatamente. Estiveste no grupo recreativo. Exatamente. E depois então o futebol salão foi certamente que fizeste alguns pelo grupo ou já foi tudo pelo não, era tudo por firmas, por cafés, os nomes do futebol salão. Aí era um café que patrocinava, por exemplo, aqui. O futebol salão não tinha equipas do clube. Não, isso não, mas quem organizava o futebol salão? Sim, isso era o clube nos últimos anos. Portanto, em 75, 76, portanto, o clube foi em 77 que foi fundado. O futebol que era praticado era só ao nível do Inatel particular, não havia futebol federado a nível das competições nacionais. Foi essa uma das razões que um grupo de entusiastas tentaram e conseguiram formar então o clube para entrarem no campeonato distrital para disputar as provas nacionais. Foi assim que nasceu o clube. O Clube Desportivo de Alquins. Clube de Alquins. Portanto, foi então quando se fundou esse clube, fundou-se o CDA, com a sede nas antigas instalações ali não sei se é a Rua da Gaia, que aquilo se chama, ao pé naquela Rua da Igreja. Não é onde é agora. Sim. Essa é só de 89, essa sede de 89. Essa sede foi no ano do Mário Milhões, que já lá estava. Em 89, exatamente. Foi fundada. E, portanto, as antigas instalações eram na casa dos pais do Sr. Ramiro. Ele é que cedeu aquelas instalações para o clube. Para reuniões e para se organizarem, como é lógico. As direções, era ali que reuniam e os jogadores... Hoje, até 89 certamente que foi aí. Foi havia outro sítio, foi sempre aí.
Foi sempre aí. Desde que se formou o clube, foi Em sempre maio aí. é que foi inaugurado, em 89 é que foi inaugurado, Pronto. maio de 89. Foi quando acabou, Foi também numa das a suas direções. direção do Mário Milhões. Portanto, ele lá que era o presidente. E então formou-se e pronto. E nesse primeiro ano eu também então fiz parte da equipa. Fizeste parte da equipa. Fiz. Aí tenho lá o cartão. Marcaste algum gol? Já não me lembro. Quer dizer, lembras-te de tudo, mas não te lembras de Eu marcar não era, digamos, era mais. Tem algum jeito, mas havia lá melhores, né? Havia lá melhores. Quem é que era o craque nessa equipa? Era tudo malta aqui quase de Mas Alcaínhos, quem é que vinha ele alguns era? Castelo Branco, era o Peralta que já morreu, isso era craque. O Peralta via jogar no estádio de Colombos em França, com a equipa do Benfica. Quando se deu a equipa do Benfica foi lá fazer um jogo, portanto isto estamos a falar em Paris, que esse estádio acho que já fechou, e então o Peralta fazia parte de uma equipa de portugueses, que acho que são os lusitanos, que acho que ainda existem. Penso que sim. E fizeram esse jogo. O Peralta fintava 3, 4 jogadores dentro da área. Quer dizer, hoje em dia o futebol é diferente. Sim, não tem nada a ver, mas na altura há sempre, em todas as gerações, há sempre aquele que salta à vista, não é? O Peralta, o Jorge Antes, infelizmente, olha, Sim, dele, tantos eles já faleceram, o Zé Manel, chamamos Zé Manel Molquim, que era o Zulmira, também já faleceu. O Balhinhas. Mas dizem também que o Jorge antes também era bom, que ali era rijo. Era craque. Era rijo também. A bola parece que ia sempre até com ele, como eu costumo dizer. O Balhinhas também. O Balhinhas, só que o Balhinhas não era muito de... Isto já foi um bocadinho mais tarde, porque o Balhinhas é mais novo. O Balhinhas, quem o ia tapando era o teu sogro, que também já cá não está, coitado. Eles foram sócios, e portanto ainda estavam... E ele ia tapando os buracos dele. O Balhinhas jogava aqui? Era extremo. Era extremo. Ele tinha um pé esquerdo, cuidado. O meu sogro diz que viu marcar muitas vezes pontapés cantos diretos. Cantos diretos. Naquele tempo marcavam-se muitos. E muitos? Se calhar era a linha de fundo que era um bocado torta, ou era mesmo... Não. ele era um excelente jogador. Só que ele, por exemplo, hoje em dia não tinha hipóteses, porque ele tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar e não... o dom estava lá, mas depois a parte do trabalho que é para dar aquele pulo... O futebol hoje em dia não se compadece com isso, não é? Tem que trabalhar a sério. E até mesmo naquela altura já se trabalhava mais ou menos, mas nada comparado com agora. Até porque as pessoas trabalhavam, em geral, não é? Havia, portanto, mais alguns. O Penedo também era bom jogador. E estamos a falar nessa geração, porque antes... Sim, uma geração se calhar a rondar os 7, 8 anos de diferença, não é? Sim, estamos a... Malta de 50 até 58, 60. Essa malta antes já o pai dos Teves. Portanto, antes, sim. O pai dos Teves também foi um excelente jogador. O Hélio herdou um bocado do pai também dele. O Yanes, o Patão, que foi o pai do avô. Que já foi guarda-redes aqui do Alquins, que trabalha na drogaria, não sei o nome dele. O Eduardo. É neto. O Patão era um avançado, cuidado. O Madeu, que também já morreu, coitado. Pronto, uma série deles, portanto, sempre passaram bons jogadores. E tu depois, desde que foste a essa época até 85, 86... Pronto, em 77 o clube foi quando se formou, fiz parte dessa equipa. Depois, entretanto, eu comecei a trabalhar por minha conta. Portanto, já não estava a trabalhar em Lisboa, foi quando regressei, porque houve aquela situação da ocupação das empresas depois do 25 de Abril, vocês não passaram por isso, ainda bem, e eu fiquei desempregado e depois, pronto, recomecei na parte da construção e formei a minha empresa, comecei a trabalhar por minha conta. E então, naqueles anos, até 86... Dedicaste ao trabalho? Dediquei mais ao trabalho, embora acompanhasse sempre o clube. Vinhas ver os jogos? Ias ver os jogos fora também? Alguns sim, sempre que podia ia. Portanto, depois também até porque tinhas lá amigos também, certamente, a jogar, como é lógico, porque antigamente o Clube Desportivo de Alcaíns tinha muita malta daqui da zona a jogar, era quase tudo. Muitos jogadores. Era quase tudo. E não é tão distante quanto isso. Tu há bocadinho falaste no Hélio, o presidente atual do clube. Eu lembro-me da equipa do Hélio, tinham se calhar 7, 8 jogadores, 9, 10 jogadores aqui da... Eu já lá ia à segunda divisão, já se falo nisso. Pois, na segunda divisão, exatamente, jogavam lá muitos. Pronto, e então, para não perder o raciocínio, foi assim, andei estes anos, pronto, depois também casei, outras responsabilidades, muito ocupado, mas o Mário Milhões, o meu amigo Mário Milhões, é que me trouxe para o clube, que ele veio para o clube em 86, e chamou-me para fazer parte do departamento de futebol.
Portanto, eu costumo dizer, eu tive 2 anos como soldado de raso, comecei como soldado de raso e depois acabei como comandante do quartel, que foram os últimos 2 anos. Portanto, estes 2 anos como seccionista, depois tive 7 anos como chefe de departamento de futebol ou vice-presidente para o futebol e os últimos 2 como presidente da direção. E Ou então, seja, foram 7 mais 2, 9, mais quantos? Mais 2? foram 11 anos. 11 anos já em 14, portanto houve um ano ou Depois outro que que não nós tiveste, sim. E então, portanto, o Mário convidou-me e eu aceitei, até porque tínhamos e continuamos a ter uma grande amizade. E esses 2 anos estávamos na 3ª divisão. O primeiro ano mantivemos a 3ª divisão, o segundo ano descemos e o Mário já não queria continuar, mas como 87, tinha descido, 88 depois. descemos e ele também, para deixar a equipa na 3ª divisão, acabou por fazer um sacrifício e ficar mais um ano. E convidou-me para chefiar o departamento de futebol. Foi o primeiro ano que chefiou o departamento de futebol. Em 88, 89. É assim, não é? Foi um bom ano. Exatamente. Foi um bom ano. Estou ali a ver que às vezes posso me perder nos anos. 88 e 89. Há aqui uma história engraçada neste ano. O treinador foi o Orivaldo. O Orivaldo? O Orivaldo Nascimento. Esta foi a faixa, foi esta aqui, não foi? Exatamente. Exatamente. O Orivaldo de Nascimento, não conheceste, não? O Orivaldo, eu fui treinado pelo Orivaldo e pelo Semedo, que era o adjunto dele. E então... Ganhar, esta é uma, nesse ano, a gente já lá vai falar dos troféus, que é para mostrá-los depois. E mas então, diz lá o Orivaldo. Nesse ano, não é só o Orivaldo, só para dizer que era o treinador, e a maior parte dos jogadores, ele trouxe uma série de jogadores de Castelo Branco, muito novos, que tinham sido dos júniores do Benfica de Castelo Branco. O Salvado, o Vitor, Sim, o Vitor Salvado, sim. O Fangaia, mais uns 2 ou 3, que agora não me recordo, e também, depois o Malta cá de Alcaíns. No ano anterior, não só não desceu o Alcaíns, como desceram mais 3 equipas do distrito. Havia 4 equipas do distrito na 3ª divisão. Foi um belo distrital esse. E desceram 4. Se nós temos um erro, fomos nós, foi o Fundão. Penso que foi o Caria e o Belmonte. Foi assim. Acho que não estou enganado. E então, o primeiro jogo do campeonato, Alcaíns Fundão. Alcaíns Fundão. Aqui em casa, perdemos o jogo. 2-0 ou 3-0, já não me recordo. Isto foi aí uma guerra que já ninguém se entendia. Os diretores já queriam mandar o treinador embora, tudo queria mandar. O Orivaldo, uma grande calma. O Zé Maria. É sempre assim, ele é muito calmo. Zé Maria, tenha calma. É com esta equipa que a gente vai subir. E foi dito e feito. Não perdemos mais jogo nenhum até ao fim do campeonato. Só empataram mais 2 jogos. Empatámos 2 jogos. Os pontos naquela altura ainda era 2 pontos, sim. E, com licença. Aqui uma pinguinha de... Eles, quer dizer, podiam ter mandado tudo a perder na primeira jornada. No entanto, aguentaram o treinador. E então, depois, as equipas que tinham descido também eram equipas bastante competitivas. Não só o Fundão e o Alcaíns. Foi um campeonato muito renhido. Muito renhido. E... tínhamos o Graça também, o Graça, o pai do já velhinho, era o Vítor da Idanha, o Vítor Bata, tínhamos o Lino, também era defesa esquerda, um jogador, pronto, havia aí uma mescla de jogadores de cá e aqui da zona. Veio um de fora, que era 2, o Afonso, que marcou um gol em Belmonte, de penalti, e o Flávio. Marcou um gol em penalti em Belmonte. Deve ter sido importante esse gol. Era. Ganhámos 1-0, pois, foi lá uma guerra. Para tu saberes que aí tem outra história. A gente começa a falar e depois lembro-me das coisas. Histórias. Mas aqui, o que é que acontece? Entretanto, a meio da época recebemos um grande reforço, que foi o Mata-Leão, como é que ele... O Vítor... já me lembro do nome. Agora não me vou lá. Um reforço de peso. E então, um jogador excelente. Ele nesse dia que fomos a jogar ao Estreito também era um jogo difícil, porque andávamos ali muito juntos. O Vítor Hugo. Sabes que é o Vítor Hugo? Não, mas esse nome não é estranho. É assim mulato. Ainda jogou com o Walter na Amadora. E então
ele tinha casado, vinha de França, porque ele namorava com uma rapariga que era dos Carlos Baixos, que é cabeleireira, era na altura, que eles já estão separados. Estou para aqui a falar e vou dizer aqui que vocês cortem essas partes. Pronto, e então ele veio, mas no dia que fomos a jogar ao Estreito, num domingo, a filha dele era o batizado dela. E nós não podíamos perder aquele jogador. Então, orientámos as coisas da seguinte maneira. A equipe foi, almoçámos lá e tal, e ele ficou cá até a cerimónia acabar. Ficou lá um diretor com um carro à espera dele. Quando inscrevi-o na folha de jogo, quando acabou a cerimónia, Arrancaram. Entrou na segunda parte, marcou o gol da vitória. Tá bom. Ganhámos 1-0. A de Belmonte, havia lá festa e entretanto lhes deram lá uns foguetes e aquilo lá um foguete dentro do campo. O árbitro, que era o Domingos Pintor, que não sei se já morreu, era um árbitro, até gostava de Alckmin. E pronto, ganhámos 1-0, houve lá uma certa confusão. Depois ao fim, quando fui lá buscar as folhas de jogo, os cartões, entrou também o diretor lá do Belmonte, começou logo a mandar vir com o árbitro. Você e tal, então o que é que vocês querem? Então o Alckmin é melhor que vocês, então o que é que perderam? Porque eles são melhores. Depois teve-lhe a pedir para ele deixar lá ficar o foguete que ele quis. Ele agarrou o foguete e levou. Não, o foguete vai comigo, que é uma prova, que isto não basta escrever, isto é aqui comigo, que é a prova real, que isto não pode andar a entrar ali foguetes dentro do campo. Pronto, e assim foi. Portanto, ficaram histórias, entretanto, só tivemos esse empate, subimos de divisão e entretanto depois o Mário, pronto, terminámos a... Vocês nessa época foi uma época brilhante, temos aqui a taça, ganharam a taça de honra, Sim. 88, 89. Exatamente. E eu penso que é esta também, deixa-me aqui ver, e a subida de campeão distrital, 88, 89 também. Exatamente. Foi uma dobradinha. Foi. Pronto, e aí depois este ano o Mário depois terminou o mandato dele, eu também saí, depois entrou a direção do Sr. Alírio. Alírio Serrasqueiro, sim. Estão aqui todas, até entrou o Alírio, que eles me convidaram, mas eu não aceitei, portanto saí, e no ano seguinte do Alírio, agora estamos a falar, foi o Antero. Entrou o Antero, que veio a ter comigo, que depois fui ao departamento de futebol e eu aceitei. Portanto, na terceira divisão, aqui é outra história com o tal Vitor Hugo, como ele depois casou com Manteve-se cá. Ele manteve-se cá, ele casou, ficou a morar nos Carlos de Baixo, que a esposa era dos Carlos de Baixo, e ele na altura tinha assinado, portanto, eu já a tomar conta do departamento, ele tinha assinado pelo fundão, era o Dr. Angés o presidente. Mas ele depois queria vir para cá, quer dizer, ele fez aquelas atrapalhadas que assinou para um clube, que queria ir para outro, e aquilo não podia ser resolvido sem haver um acordo, porque eles tinham lá a ficha já assinada, porque aquilo era de contratos amadores, era só a ficha de inscrição que entrava. Então lá foi mais o Serantero, que Deus tenha, coitado. Lá fomos nós ao fundão, uma conversa com o Dr. Angeja, e expusemos-lhe o assunto. E o homem, está bem, não quero travar o homem, mas olha, tem que depois escrever assim de lado quanto é que lhe tínhamos que dar. É que eu já dei dinheiro ao rapaz. Ui. Pronto, entretanto chegámos a um entendimento e o Vitor Hugo ficou cá a jogar. Depois havia aqui um problema que era a questão do transporte, porque como ele estava nos Carlos de Baixo, nós quisemos arranjar uma forma de não termos que andar a buscar jogadores. O Vítor, que era da Idanha, também não dava muito jeito de vir para aquele lado para o trazer. É um bocadinho mais longe, sim. E eu, quando fiz o acordo com ele, Vítor, então agora como é que tu fazes? Não tens carta, não tens nada? José, sempre tratava assim, José, não tem problema, vem de moto. Eu tenho lá uma moto, vem de moto. Está bem, então. O que é facto é aquilo que me sucedia sempre tarde aos treinos. E uma vez uma vez que a moto avariou-se, outro dia, uma vez, até, não me lembro, vinha aqui na passagem, no corredor, vinha ele de capacete na cabeça. Tem a moto avariou-se, ficou no caminho, não tinha moto nenhuma. Vinha a correr. Trouxe o capacete, apanhou boleia,
Vinha a boleia, por isso é que ele chegava atrasado. Apanhou boleia com alguém para, de facto, cá chegar, mas depois deu a desculpa que foi a moto que se avariou. Para isso trazia o capacete na cabeça, que era para justificar que tinha vindo. Histórias assim do género. Ainda arranjou um capacete para ver se acreditavam na minha. Foram histórias assim dessas engraçadas que de facto, pronto, na altura não gostei muito, mas para tudo passou. Sim, claro, na altura uma pessoa custa porque queremos apostar num jogador, não é? Depois o jogador começa a chegar atrasado aos treinos, mas pronto, realmente é engraçado. Essa história ficam engraçadas uns anos depois. Na altura se calhar não, mas agora ficam engraçadas. E depois acho que ele depois já não ficou cá mais, portanto foi não sei para onde, porque depois quando veio o Walter, ele, que já lá vamos, ele depois também o quis ir buscar, mas ele depois já não quis regressar. O Walter veio na época a seguir. Portanto, exatamente, exato. Portanto, a época, estamos a falar no 89, 90, não é? Não, 90, 91. 90, 91. Exatamente. Depois foi o Horácio, a seguir ao Sonter foi o Horácio. A seguir ao Horácio foi comigo também. Também era do departamento de futebol? Era chefe. Mantiveste o... Ele apareceu-me lá em casa a dizer que só vinha se viesse com ele e eu não pude dizer que não, pronto. E na altura certamente também gostavas. Claro, sempre gostei, se não gosto. Já não tenho tempo, não tenho a vontade. Sim, é isso, é diferente. A gente com a idade muda. Sim. Pronto, e então o Horácio, o que é que acontece? O Horácio veio ter comigo, pronto, ele nunca tinha sido presidente do clube, queria chefiar uma direção e queria que eu fosse com ele para chefiar o departamento de futebol sénior. E que queria dar uma volta a isto, porque nós já estávamos sempre ali na corda bamba, desce. Por acaso não descíamos, só descemos aquela vez com o Mário. E tivemos que dar uma volta a isto e temos que ir a buscar um treinador. Pronto, já aceitei e começámos a formar o plantel. E, portanto, o treinador que se vislumbrava era um treinador que tinha treinado ali o Castelo Branco, que por sinal tinha sido jogador, e que depois passou a treinador, que foi o Miguel Quaresma, que era o amigo do Jesus. O Jesus também lá jogava. E ele tinha ficado como treinador uma parte da época e fez lá um bom trabalho. E então arranjei o contacto dele, ligámos para o Quaresma. Também era para dar-lhe uma machadada ao rival ou era só mesmo... Ele já não estava em Castelo Branco. Ele já tinha saído. Ficou uma imagem dele positiva, por isso a ideia de ir buscar. E até telefonei, ele estava a treinar os júniores do Estrela da Amadora. E ele disse-me logo que não saía dali, tinha um projeto a nível nacional com os júniores, já tinha sido convidado pelo Peniche, que na altura o Peniche era uma das equipas que andava sempre lá em cima, e ele não aceitou. E nós também não aceitou. Portanto, não aceito, mas indico-vos um treinador que vos serve perfeitamente. Indicou-nos o Walter, porque eles tinham jogado juntos. Foi quando ele apareceu, o Walter apareceu aqui em 91, 92. Pronto, a época de 91, 92 foi quando veio o Walter. Pronto, ele me deu o contacto do Walter, entrei em contacto com ele. E acertou. Na terça-feira estava logo aí, a primeira coisa que ele quis ver foi o campo. Logo, mas na altura ainda era pelado. E ele chegou aqui e viu o campo pelado, e pá, isto é pelado. Os jogadores temem isto, os gajos não se mandam para a frente, têm medo de cair. Mas veio, pronto, e chegámos a um acordo e portanto, depois começou então as contratações com jogadores a sério, não quer dizer que os outros não fossem tão bem. Também era por ele, certamente que eram ele também que indicava um ou dois jogadores. Indicou-os todos. Porque é assim, nós começámos então nessa altura a trabalhar com uma mescla de jogadores profissionais e outros não profissionais. Que era tudo indicado, a maior parte indicada então pelo Walter. Os profissionais sim. Alguns que ele não conhecia vinham aí através de empresários, estavam aí uma semana ou duas, uma semana à nossa conta, servia, se não servia, ia embora. E então o primeiro jogador que ele me indicou logo, Zé, tens que ir a Beja, contratei este jogador. Ele tinha treinado o Beja, que é o Chico Farias. O Chico Farias é um jogador espetacular, foi da seleção do Brasil, do Sub-20, que só mais tarde é que eu soube. Lá vamos nós a Beja, o Mário, e mais o Horácio. E chegámos ao acordo, a gente primeiro chegava a um acordo pelo telefone e depois íamos lá só para assinar e resolver as coisas. Pronto, veio, depois fomos a Lisboa, a Setúbal, contratámos logo uns 4 ou 5 e por aí fora, depois fez ali uma base de jogadores, 10, 12 jogadores a trabalhar de manhã e de tarde. Essa equipa, estamos a falar em 91, 92. Sim. O Kudeca, que era o Daniel, era o guarda-redes.
E depois tinha ali uma série, o Carlos Silva. O Carlos Silva não sei se foi nesse ano, foi no ano a seguir. Nós aqui em Alquins tínhamos o Pacheco, o Lima, o Esfarrapa. Aqui de Alquins tínhamos o Betinho. estes. Depois apareceram outros. O Betinho está ali, sim. Sim. E há mais. O Pacheco. O Pacheco já tinha dito. Sim. Pronto, o Lima, se calhar, parece-me o Cristiano. Não sei se é o O Cristiano. Lima, se calhar, ainda não fazia parte. Porque o Lima é assim. O Lima está ali também. Está também. O Lima também O está Lima ali. ainda era júnior. Ou estava a sair dos júniores. Porque nessa altura, nós tivemos um aproveitamento grande de jogadores da terra. Porque nós tínhamos as camadas jovens todas. E o que é que acontece? Mas os treinadores, peço a boa vontade deles, que tinham boa vontade, mas enfim, os conhecimentos eram muito limitados. É verdade. E os jogadores, quando chegavam ao futebol sénior, então com o Walter, quase nem sabiam correr. Passa a expressão. Sim, claro. Havia uma diferença muito grande, não era do... Então começámos, o Walter começou a ver nos júniores meia dúzia de jogadores com qualidades. O Rui Paulo também. Começaram a treinar com os séniores. Portanto, começaram a receber algum subsídio para incentivo. Mas tinham que cumprir o regulamento interno, que nós tínhamos um regulamento interno escrito. Igual ao dos séniores. Pronto, eram júniores, mas era tinham igual. que o cumprir. E tinham que fazer o trabalho, e se fosse necessário, eram chamados ao fim de semana, alguns, para jogar. Para jogar ou para fazer parte da comitiva. Se não, iam a jogar nos júniores. Mas tinham que cumprir as mesmas regras que os séniores. Sim, igual, exatamente. E por isso fizeram alguns bons jogadores. Portanto, nós a partir daí começámos depois ainda a apanhar mais alguns, e fizemos comigo, foi sempre assim, fizemos uma base de jogadores, com metade, como já tinha dito, de profissionais, a trabalhar de manhã e de tarde, e tínhamos então esses, que também alguns que eram estudantes, ainda podiam estudar às vezes a trabalhar de manhã, a treinar, e depois treinavam também à noite. Pronto. E foi assim que se conseguiu arranjar equipas competitivas. Sim, na altura com o Walter, aliás, a época de 90 talvez tenha sido das melhores épocas do Alcaíns. Depois houve ali a 2003, 2004, também foi muito boa, de que aproveitávamos os jovens dos júniores do Alcaíns, tinham que ir para o plantel sénior, tinham que cumprir o regulamento do plantel sénior para fazerem parte, muitas vezes iam até a jogo com os séniores, e tu estavas depois a dizer que era assim que conseguiam fazer equipas competitivas. Claro. E com até a malta aqui da terra. E para diminuir custos. Porque é assim, para ser uma equipa competitiva tem que se gastar dinheiro. Isso é um facto. Para se gastar dinheiro tem que se arranjar. E portanto já vamos a essa razão, a essa situação de arranjar o dinheiro. Mas quando de facto o Walter começou a trabalhar, só trabalhei para Alquins nessas condições. De outra forma não vinha. Pois, eu tinha que saber que iria ter matéria-prima para conseguir desempenhar. Obviamente. Olha, só para dar um exemplo, no primeiro jogo que fizemos fora, no primeiro ano dele, nós já há 2 anos não ganhávamos o jogo fora. E nesse ano fomos lá ganhar um jogo fora. Se não estou a erro, foi em Arganil, ou Argos. E depois fomos a Peniche também, fizemos bons jogos e por aí fora. E essa gente admirava-se desses clubes que, enfim, já tinham terminado num certo nome e já andavam lá na 2ª Divisão há muitos anos, porque a 2ª Divisão B naquele tempo era muito, muito competitiva. Com os oliveirenses, com os sanjonenses, com o Cojães, com o Lourinhã, enfim, uma série delas, Oliveira do Hospital, muitas equipas boas. E eles admiravam-se como é que nós, numa terra destas, tínhamos de possibilidades de ter assim uma equipa tão competitiva. E o Walter conseguia também, com os conhecimentos que tinha na zona da sua residência, do Barreiro, de trazer alguns jogadores que ele ia vendo por lá nos distritais, por causa do Luceiro e outros, foi assim que ele os conheceu. O Luceiro veio do distrital? Sim, e outros. E, portanto, vinham para aqui e depois, passado 1 ano ou 2, já iam para outros clubes maiores. Muitos deles. Depois alguns brasileiros muito bons, que eram do Chico Farias, também o Marcelo, o Wagner, que o Wagner não foi comigo, mas também o conheci, o Carlos Silva, um central muito bom, muitos jogadores bons. O Faquinha, o guarda-redes. Mas o Faquinha era brasileiro, não? Não, o Faquinha era português. Era dos júniores do Sporting. Era muito bom guarda-redes. Foi, para mim, que eu não gosto muito de dizer quem foi o melhor, porque muitos deles foram, mas o Faquinha para mim foi o melhor guarda-redes que passou por Alcaíns. Tinha escola e era bom, tinha físico para aquilo. Tinha físico, sim. Pronto, era um bom guarda-redes. Portanto, e as pessoas admiravam-se. Ora, aqui é a questão do dinheiro. Nós tínhamos orçamentos de 60 a 70 mil contos. E ao fim da época,
ao fim da época, na apresentação do relatório e contas, havia sempre saldo positivo. Havia sempre saldo positivo. Nunca era ponto de honra das direções de deixarem o clube estável financeiramente. E eu até costumava dizer, eu prefiro não subir divisão, mas ter as contas em dia, do que subir divisão e ficar a dever dinheiro. E poder hipotecar o futuro do clube e de jovens, de tudo. Exatamente. E era uma forma também de cativar os jogadores, porque eles mesmo até o afirmavam, os jogadores que vinham de clubes oliveirenses e companhia, que lhes pagavam quantias altas, mas que depois que as coisas corriam mal, ao terceiro ou quarto mês não deixavam de pagar. E eles sabiam que o Alquins cumpria. Ao fim e ao cabo era um argumento até que o Alquins tinha, era que era um clube cumpridor e os jogadores, como falavam bem dele, na hora da decisão, se calhar vir para o Alquins, por aí também podia ser um bom argumento, um forte argumento. Exatamente. Tanto que essas coisas passam, a voz vai falando e vai ouvindo e vai vendo se é bom ou se não é bom. E nesse caso era positivo, pronto. E então tínhamos umas direções também que trabalhavam muito. Aqui, agora falaste de direções que trabalhavam muito. Eu estou aqui a ver que em 95, 96 foi o Manuel Soares, falecido Manuel Soares também. Infelizmente também já não está connosco. Eu estive a ver alguns artigos do Clube Desportivo de Alcaíns e vejo que o Manuel Soares, se calhar, é o presidente que em mais fotografias está e em várias modalidades. Sim. Ele era um amante de ténis de mesa. Ginástica, eu penso que foi com ele, ou na secção de ginástica, ou ele como presidente, isso já não sei, mas veio cá o Sporting Clube Portugal. Veio. Não foi? Veio. A representar não, veio cá. Veio com uma representação do Sporting. Exatamente. E o Manuel Soares, ligado muito forte ao ténis de mesa, a ginástica, e vejo sempre em muitas fotografias disso. O Manuel Soares também foi um presidente bastante dinâmico. Eu nunca o conheci pessoalmente, mas parece-me que foi uma pessoa bastante dinâmica também. Ele fez 2 anos como presidente, não foi só no TGI 95. Não foi só 95, 96. Não, fez 94, 95. Foi o primeiro ano da segunda B. Eu não tenho. Foi a seguir à Comissão Administrativa. Não. Subiram à segunda B? Sim, exatamente. A Comissão Administrativa do António Clemente e do Zé Manuel Sanches foi, portanto, que eu fiquei. Portanto, e nesse ano da Comissão Administrativa não estive, porque eu nunca tive com comissões administrativas. Mas depois fiquei 4 anos seguidos. Foi os 2 anos do Manuel Soares e mais 2 anos do Horácio. Que a seguir ao Manuel Soares foi o Horácio. Foi o Horácio. Portanto, o Manel não foi só isso que acabaste de dizer, e muito bem, como também foi um dos impulsionadores da criação do clube. Também foi um dos fundadores. Em 77, sim. Em 77. Ele foi um dos fundadores e tratou de muitas coisas. Eu não estou muito para dentro desse assunto, porque não fiz parte dessa comissão, mas ele fez também um excelente trabalho e acompanhou sempre o clube, e depois tinha então essas modalidades, principalmente o ténis de mesa. Eu gostava muito de ténis de mesa, não era? Que ele era jogador, pronto, porque ele era de certo modo fisicamente um bocado frágil, e era uma atividade que se identificava bastante com ele. Nós até o Alquins, até há bem pouco tempo, enquanto tínhamos essa modalidade, houve o torneio Manuel Soares durante vários anos. Sim, e ainda ganhou alguns torneios dos veteranos, na classe veteranos, que eu lembro-me. Pronto, e então nós tínhamos de facto essas equipas de direção que nós chegávamos a ter entre direção e departamento de futebol por cima de 30, 40 pessoas à vontade. Sim, até mais de 40 talvez. Já não falando na secção de futsal e por aí fora. Só ao nível do futebol sénior e do futebol juvenil, chegávamos a ter 8, 9 vice-presidentes. Por cada um para a sua área, já se pode tirar uma ideia. Era um para o património, era outro para isto, era outro para as finanças, era para o departamento juvenil, departamento sénior. Tínhamos vários. Mas cada um trabalhava no seu campo, ninguém se metia no campo de ninguém. E depois todos trabalhavam em prol também na questão financeira de angariar fundos para o clube. E uma das receitas que tínhamos muito boas, que foi ainda no ano do Mário Milhós, começou o monumental sorteio. Foi no ano do Mário Milhós que foi Quem teve a ideia, acho que até foi o Rogério Baltazar, que trouxe essa ideia de um clube lá do Norte, não quero arriscar quem foi. Tenho uma ideia, mas não quero arriscar. Não tenho a certeza. Foi desse ano que foi o primeiro torneio, o primeiro sorteio. Dizes tu que foi em... Um desses anos, para 87, 88. Exatamente, por aí, sim. Por aí, não posso precisar o ano. Porque depois, quer dizer, aquilo começou a ganhar algum nome, alguma certa dinâmica, mas todos trabalhavam na venda dos... Pois, porque ali a ideia tinha que se vender, não é? Nós começámos com 1000 cartões, que eram 10 mil contos, 1000 contos, eram 1000 cartões
Agora não posso precisar os valores. Pois, Pronto. porque era em contos ainda. Era Quanto em é que era cada... Lembras-te quanto é que era cada cartão? Pois agora com os erros a gente baralha-se um bocado. Pois é. Não posso precisar. Eu acho que eram 10 contos o cartão. Portanto, eram 10 mil contos. Mas depois subimos para 2 mil. Mas baixaram o preço do cartão ou manteve-se? Não, o mesmo? manteve-se. Nós chegámos a vender portanto, em receita bruta 20 mil contos em cartões. Se calhar há cerca de 30-40% do orçamento. Porque nós tínhamos bons prémios, chegámos a sortear 2 carros. 2 no mesmo ano? No mesmo ano. Um pelo Natal e outro no fim. E os prémios semanais também eram muito bons. Pronto. E dali, deduzindo essas despesas, mas já, eu queria voltar atrás, era preciso trabalhar na venda e no receber. E no receber. Sim, porque não é só venda, exato. Cada um reservava a sua parte dos cartões, vendia e recebia. Pronto. E ao fim havia sempre uma falha ou outra, mas chegámos a realizar 10, 12, 13 mil contos líquidos. No princípio da época. Eram as maiores fontes de receita que o clube tinha, era o monumental sorteio e era o subsídio da Câmara. Pois, isso é normal. E o subsídio da Câmara, por isso eu tenho falado sempre, e naquele tempo era assim, com o Joaquim Mourão, as equipas recebiam em função do campeonato que estavam a disputar. Portanto, se estivesse no Distrital, todos recebiam o mesmo, se estivessem na segunda divisão ou na terceira, recebiam todos o mesmo. Portanto, nós tínhamos sempre o objetivo, por essa razão e não só, manter a equipa na segunda B, porque continuávamos a receber o mesmo que o Benfica de Castelo Branco. Exato, para manterem essa qualidade. Já sabiam que vocês, com o vosso know-how que já lá estava, mantendo esse orçamento, essa fatia do bolo, claro, mantinham pelo menos a qualidade também. Claro. E então nós fazíamos sempre, não só por aí, por uma questão competitiva também, fazer esse tipo de receita que era bom, era muito bom, era meio caminho andado. Depois o resto era arranjado por outras atividades. Isto sempre na terceira divisão, não era? Não, estávamos a falar na segunda. Na segunda, mas depois baixaram para... Depois é assim, nós na segunda B tivemos 4 anos seguidos. No quarto ano a equipa desceu, no ano do Horácio. Não fazias parte? Fazia parte, era o chefe de departamento de futebol. O Walter foi substituído, mas já tem que ser claro, foi substituído pelo Natal, mas eu estive sempre contra. Mas já foi por resultados. Mas pronto, o presidente é que manda e saiu e veio um treinador ali da zona da Guarda, que era o Germano, sim, que fez o resto da época. Mas acabou por descer na mesma. Isso aí foi na época, portanto, 98, 99. Sim. Não é? 98, 99 já foi com a comissão administrativa, foi no ano antes, provavelmente. 97, Não. E já te digo porquê. Portanto, foi na época 98, 99 que se desceu, porque depois em 99 entrei eu. E tu subiste em 99, exatamente, 99, 2000. Eu fiquei em 99, 2000 e 2000, 2001, que foi o último ano em que estive no clube. Que foi com o Pérez, o treinador. Exatamente. Portanto, 99... Tu em 99 tens algum marco que te recordes assim, dessa época? Em 99, 2000? Do ano que formei a direção. Que formaste a direção, o ano que subiste. É assim, foi um ano particularmente difícil por 2 razões. Primeiro, porque apanhei a equipa na terceira divisão. E segundo, que ainda é pior, com uma dívida muito grande, deixada pela Comissão Administrativa. Portanto, foi o único ano que eu me lembro que o clube teve um passivo daquela dimensão, que não era hábito. Mas foi uma época positiva, desportivamente não foi uma época positiva. Já lá vamos. Portanto, eu estou a dizer que foi muito difícil. A nível financeiro. Porque, ainda há bocado estive ali a falar com a secção da roupa sobre esse assunto. Portanto, nós herdámos cerca de 12 mil contos de dívidas nessa altura, que era muito dinheiro. Os jogadores não tinham recebido o último mês. O carro não tinha sido entregue do Monumental Sorteio. Devia-se 1000 e tal contos à Câmara, à Segurança Social, devia-se 1000 e tal contos às finanças, divas e não sei o que mais. E eu agarrei no clube como presidente, nesse ano extremamente difícil. Bom, aí financeiramente tive que fazer uma ginástica enorme, tivemos que fazer
uns orçamentos, tivemos que jogar com os jogadores que queríamos que continuassem cá, tiveram que reduzir um bocado as suas, digamos, o salário que tinham a receber, tivemos que pagar parte dele, não pagámos a totalidade, e outras despesas tivemos que reduzir. Tive que assinar algumas letras, por causa da Segurança Social e das finanças. Para terem uma garantia que... Porque a Câmara queria-nos adiantar alguns meses de adiantamento para fazer face a essas despesas, mas não pedia por causa da certidão da Segurança Social, porque é preciso uma certidão em que não há dívidas ao Estado. E apenas com uma garantia que eles conseguiam passar essa certidão, claro. Exatamente. E o carro, nós queríamos sair com o sorteio, porque era no início da época, também para começar a tirar algumas receitas, e não podíamos sair com o sorteio sem entregar o carro. E então o carro saiu ao Dr. Caio, o dentista. Dentista em Castelo Branco, sim. Negociámos com ele não quis o carro, quis o dinheiro. Também, geralmente, quando era o dinheiro, deixavam algum no clube, mas aquilo não deixou muito. É bom que também que se diga. E, portanto, fiz uma fotografia com o filho dele, que não foi ele, foi o filho, na Autojalbi, a entrega do carro, como se fôssemos a entregar o carro, que veio publicado da Reconquista. E assim arrancámos com o sorteio. Pois, porque estava tudo resolvido, o carro tinha sido entregue. Treinador, fui buscar o Walter. O teu treinador fetiche, claro. Alguém que não queria, não vale a pena citar nomes, mas eu fui buscá-lo. Mas eu tinhas também ao teu lado, o teu braço direito neste ano, um deles era o Carlos Aleluia. Foi o Carlos Aleluia. Também já não está entre nós, é verdade. O Carlos que tinha estado no departamento juvenil, depois veio comigo para o departamento sénior, fizemos um bom trabalho, e então fui buscar o Walter e fizemos a subida de divisão, e recebemos diminuímos a dívida para metade. A dívida nesse ano passou para 6.000 e picos. Eu já não queria fazer o ano seguinte. Eu já não queria ficar porque estava saturado. Mas tinha o meu nome no banco. Por causa das tais garantias à segurança de social. 3.000 e tal contos, que eu estava à espera que aparecesse alguém para que tomasse conta do clube e assumisse aquela responsabilidade. Mas está quieto, ninguém apareceu. E houve várias reuniões com o Presidente da Câmara, várias reuniões para aqui, várias reuniões para lá. E agora aqui mais um pormenor importante. Uma reunião na Câmara com o Sr. Presidente, o Joaquim Mourão, e mais o Sr. Ramiro, e não sei se era o Rogério, já não me lembro bem quem estava. O Rogério estava, e acho que o Sr. Ramiro também. E então fomos lá e ele recebeu-nos, e eu disse, olha, eu não me importo de ficar de mais um ano, mas as dívidas têm que ser pagas. Rogério, diz ele para o Rogério, acho que é moral. Quem são as empresas de alquins que patrocinam o clube? Que dão subsídios. E o Rogério, as únicas empresas que dão em alquins eram 3 ou 4, não vou citar o nome, sabemos que as mais importantes na altura era a Branca de Neve e era a de Elmar, que davam cerca de 1.000 contos por mês, por época. E depois as outras, havia uma ou outra, mas poucas. Tem o A, o B e o C. Então, senhor, isto ninguém deu nada. Então faz-me lá uma relação das empresas todas de alquins. E depois vens-me cá entregar. Eram algumas 20. O Joaquim Mourão não faz mais nada. A Câmara. A Câmara manda uma cartinha para cada entidade dessas para uma reunião na Câmara. É evidente que toda a gente lá caiu, porque não sabiam o que é que se passava. Não faziam ideia, porque é que iam. Eu não sei, mas já estou a imaginar. E então o Joaquim Mourão, meus amigos, é assim, o Alquins, o clube está em crise, há alguém que está interessado em ficar, mas temos que arranjar aqui mais dinheiro. Temos que arranjar dinheiro para pagar o resto do passivo. Pronto, eles quiseram saber quem era, depois o Joaquim Mourão, o presidente, disse que era eu, e então foi formada ali uma comissão de 6 elementos, presidente da junta, presidente disto, presidente daquilo, para arranjar os subsídios daquelas empresas todas. E arranjou-se o dinheiro. Portanto, arranjou-se o dinheiro, tinha que passar pela junta, porque nós não éramos a entidade de utilidade pública e as empresas precisam de recibos. Nós não podíamos passar. E depois da junta é que ia para o clube. Pronto, foi feito assim o processo. Depois houve ali mais umas histórias no fim, que não interessa agora para o caso, lembrar pecados antigos, mas conseguimos. Mas portanto, tu não conseguiste manter o teu treinador? Esse ano, pronto, essa era a parte financeira. Nesse segundo ano, que eu não queria ficar, estávamos em junho, fins de junho, e não havia nada. E tinha que treinar em julho, porque as competições começavam em agosto. Pois, não tinham equipa, não tinham nada, não havia nada. Técnica. O Carlos
não quis ficar, o Carlos Depois, Aleluia, foi no ano a seguir, exato. não quis ficar, eu fui a pescar o Walter, não quis ficar, quis ficar lá no Barreiro, e a que é que vou pescar? Portanto, eu já tinha assumido aquele compromisso, eles arranjaram, a comissão depois veio falar comigo, ficou tudo definido, eu avancei com a formação da direção, em 15 dias fiz uma direção, que não era fácil, era muita gente, e arranjei uma equipa de futebol e um treinador. Portanto, porque é que tive que fazer departamento de futebol? Porque o Carlos fizeste tu de chefe de departamento de futebol. diretor e o departamento de futebol. Depois o Carlos acho que até regressou, no meio da época regressou. Mas tive aquela fase inicial muito, muito complicada. Fui buscar o Walter e pronto, e começámos a trabalhar. O Walter não. Estava a falar na questão do treinador. O Walter não quis ficar. E claro, eu por acaso nem conhecia muito bem o Pérez, mas já me tinham indicado e fui a convidar o Pérez. O Pérez, ele veio e fez um trabalho bastante positivo. Conseguiram a manutenção. Conseguimos a manutenção. Deixei a equipa na segunda divisão, deixámos. Eu, quando falo deixo, não gosto. É uma equipa. Sim, deixaram, é uma equipa, claro. E deixámos ainda 2000 e tal contos em saldo positivo. Ou seja, conseguiram recuperar tudo e depois no final da época recuperaram porque aquela ajuda do Joaquim. Exatamente. Mas já há bocadinho eu tinha-te perguntado, em 99, 2000, por causa de uma situação de um jogo, que já estou a ver que não estás recordado deste jogo, em que o Alcaíns foi a Lamas ganhar o clube local para a Taça de Portugal. Tu estavas lá neste jogo? Estou lembrado. Estavas lá neste jogo? Eu já publiquei isso também no Facebook. Já? Esta não tinha visto. Uma fotografia do Bruno Matos, sim, que foi o melhor jogador em campo. Assim, o Lamas veio aqui jogar Alcaíns para a Taça. Só que empatámos. Empatámos e o segundo jogo foi na casa deles. Este era o segundo jogo da segunda. Como empataram, foram disputar um segundo jogo. Exatamente. O Lamas andava na divisão de honra. Não estava na segunda B. Não, estava na segunda liga. Na segunda liga. Na atual segunda liga, vá. Agora é a segunda liga, na altura acho que era a divisão de honra ou coisa assim do género. E então fomos a Lamas, fizemos lá um jogo espetacular e ganhámos. Se nós estão a ir... Fizeram um jogo espetacular porque eu vou-te citar aqui o Jornal Record, 9 de outubro de 99. O conjunto visitante foi sempre superior e passou com inteira justiça à quarta ronda. Pois. Eu tenho esse recorde. Do Record eles fizeram, e a bola também publicou. Depois dessa eliminatória, jogámos, calhou-nos a Académica, que estava na primeira divisão. A Académica de Coimbra. Foi onde? Foi em Académica o jogo? Foi em Coimbra. O jogo foi em Coimbra. A nossa direção foi convidada pela direção da Académica, que ainda era o Campos Coroa o presidente. Fomos lá muito bem recebidos. Houve um almoço, uma sessão, enfim, agradável. E batemos bem, ao intervalo estávamos empatados. 1-1, mas depois da segunda parte levámos 6-1. O jogo acabou a primeira parte. Lá fomos. Zé Maria, diz-me uma coisa. Nestes anos todos tu tens CDA. Isto já não interessa se eras diretor, se eras presidente, não, como tudo, como pessoa. Tens assim marcos na tua história do Clube Desportivo de Alcaíns como um título que tenha sido realmente mais saboroso do que o outro ou alguma vitória especial que tenhas que tenha ficado marcada, algum jogador que realmente te tenha marcado também pela positiva de uma forma diferente, porque tem uma história qualquer, uma situação dessas qualquer, alguma derrota também que te possa ter frustrado bastante e ficaste magoado, ou alguma modalidade que tu tenhas apoiado e que depois tenha tido resultados bons ou não. Nestas situações, assim, uns marcos que tu tenhas realmente ficado para ti, como pessoa, não como diretor apenas, mas como pessoa. A nível dos títulos, vamos lá ver, eu como já perceberam pela minha conversa, eu onde estive, portanto, onde fiz parte de direção, de uma ou duas ou três, 5 direções, eu conheci 4 ou 5 presidentes, além da minha presidência. Não era o objetivo, nós temos um objetivo no princípio, que é de facto fazer a melhor classificação de sempre, ou a melhor classificação possível. E o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é trabalhar de uma forma estruturada, porque o Alcaíns sempre fez isso, ao longo dos anos em que eu estive no clube, criar estruturas, criar condições
e fazer plantéis dentro das possibilidades do clube, para debatermos o melhor possível com os outros clubes. Portanto, eu tive em 2 subidas, uma distrital e outra da segunda B, que foi na minha direção, aliás da terceira para a segunda. Fiz 7 épocas, se não estou em erro, na segunda divisão B, mas a segunda divisão B para nós Alcaíns, CDA, ficar na segunda B já era uma grande vitória. Portanto, não era subir, porque nós não tínhamos sequer estruturas nem condições. Porque na altura o futebol era a primeira divisão, segunda divisão, segunda B, segunda B. Divisão, ou seja, exato, era o terceiro escalão do futebol nacional. Pronto, que era muito competitivo. Portanto, nós ficámos na segunda divisão, às vezes à frente de equipas com mais de renome, era muito bom. Eu lembro do Alverca, do Tondela, das equipas que algumas andam na primeira, naquele tempo jogavam connosco. O Sporting da Covilhã, na altura. O Sporting da Covilhã, também jogámos, o Castelo Branco, pronto. O objetivo era esse. O objetivo principal, isso dava-me a satisfação de ter cumprido a missão, digamos, em prol do clube, porque a gente, quando está no clube, não é só para andarmos cá a passear. Pois, exatamente. Ou estamos para trabalhar e fazer aquilo que podemos e sabemos. Obviamente que eu nunca critiquei ninguém, cada um faz o que pode e que tem vontade de fazer, mas sempre no espírito de equipa e de grupo, para se poder chegar ao bom termo, senão não se consegue. Se cada um e organizado. A nível de jogadores, porque treinador, como já chegamos à conclusão, treinador não vale a pena falar, que já reparamos, para ti, como tu também disseste, para a grande maioria dos alcainenses, o Walter Costa foi realmente um treinador que marcou a história do clube, mas há alguns jogadores que te tenham marcado também como pessoa do CDA? É evidente que sim, mas não é fácil de facto falar num só jogador, porque estarei a castigar, entre aspas, os outros que também foram excelentes jogadores, uns mais, outros menos, porque isto é como tudo na vida, uns são melhores, outros não são tão bons, mas todos fazem o que podem, e estaria a ser injusto para com outros, mas eu não posso deixar de realçar, já tinha falado no Chico Farias, que foi o primeiro jogador que se contratou, que eu contratei, digamos, na direção do Horácio, no tempo no primeiro ano do Walter. Não posso deixar de falar nele, porque era de facto, não só como jogador, como pessoa. Até porque... Que foi o tal que tu disseste, que depois descobriram que tinha jogado no sub-20 brasileiros. Eu tenho fotografias dele, no Vasco da Gama. Tenho. Mas ele só publicou isso já quando cá estava, nunca fez eco disso. Nunca. Uma pessoa muito humilde, muito educada, extremamente... Aliás, ele vive cá, ele casou, tem filhos. Olha, um dos filhos até foi uma vez isto agora a título de tempos que não podemos demorar muito, aquele festival na televisão na RTP1 aos sábados, de música. O que cantam, o da Voice? The Voice, é isso. Fazia parte de um grupo de alentejanos que eles vivem no Alentejo. Ah, sim. Pronto, e então eu teria sido injusto para com os outros, mas não podia deixar de falar nele. Mas houve outros, o Paulinho, o Conceição, o Carlos Silva, o Faquinha, e o nosso Hélio. Atenção, o Hélio foi um jogador a sério. Um jogador que fez calar muitas bocas, porque quando o Walter veio, e também tenho que dizer isto, que o Walter vai só apostar nos jogadores profissionais e vai deixar os jogadores da terra para trás. Mas nós tivemos jogos na segunda divisão B com 5, 4, 5, 6 jogadores de Alcaíns a jogar. E o Hélio foi o máximo. O Hélio era o Hélio mais 10. Sim, o Hélio realmente marcou muita diferença. Marcou muito. Pronto, de facto, a nível de jogadores estamos falados, e treinadores também. Diz-me só uma coisa, Zé Maria, tu novamente falo para ti, não só como dirigente ou presidente do clube, mas como pessoa. Uma frase que consigas descrever-te a tua relação com o Clube Desportivo de Alcaíns. Foi um amor porque o amor leva-nos a muitos lados, e o amor não se identifica só quando a gente ama outra pessoa, seja em que área for, também no desporto, no clube, nas instituições. Nós ganhamos afeto, ganhamos amor àquilo que estamos a fazer. E eu sempre tive a opinião que todos nós devemos, enquanto estamos nesta terra, no planeta, temos de fazer sempre alguma coisa pela nossa terra, seja em que área for, seja no desporto, seja na cultura, seja na música, seja onde for. Devem de fazer sempre algo para a terra. Pela terra.
porque senão tudo acaba. É só profissionalismo e isso não pode ser. Portanto, eu sempre tive esse pensamento na minha cabeça e estava a fazer uma coisa que eu gostava. Dava muito trabalho. E todos os dias dava 2, 3 horas no mínimo ao clube. E aos fins de semana era dias inteiros. Quando saímos para fora, que saímos ainda com as carrinhas, nós já tínhamos que conduzir. Eram situações difíceis. Se não fosse por amor, dificilmente. E depois ficávamos aqui à meia-noite e segunda-feira íamos trabalhar à meia-noite. Quando vimos com uma derrota ainda por cima ainda era pior. Porque a vida continuava sempre, não é? Quando vimos com uma vitória era uma alegria. Portanto, para mim, de facto, foi um gosto ter representado o CDA. Para mim, está sempre no meu coração. Estarei sempre presente enquanto cá estiver a acompanhar o clube e sempre que me seja solicitado para algum efeito, para alguma situação de esclarecimento, de opinião, estarei sempre disponível. Para nós também foi um gosto, Zé Maria, também foi um gosto ter-te aqui connosco nesta conversa. Certamente que as pessoas vão gostar também de ouvir, e muito obrigado por teres vindo e por teres feito este testemunho. Muito obrigado eu pelo vosso trabalho, esteve excelente, e que desejo tudo o melhor para o clube e para o vosso trabalho também. Obrigado por terem estado desse lado. Desculpem alguns problemas técnicos que tivemos durante a emissão, mas penso que foi uma conversa bastante agradável e que esses problemas técnicos passaram completamente para segundo plano. Estejam atentos aos próximos podcasts. Sou CDA. Adeus.